Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E este é o segundo programa em que nós estamos discutindo o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Um movimento que começou apoiado por 70 importantes instituições e que agora tem mais de 150 apoiando. Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. E a discussão hoje com os diretores da Pública, Central do Servidor. Vamos lá? Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui o segundo programa destinado a conversar sobre o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Neste programa, que é da Federação das Entidades do Estado de São Paulo, FESPESP, e que discute com o cidadão e com o servidor cidadania e serviço público, que é o nome do programa, inclusive. E nós estamos hoje com duas pessoas aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, sou do Tribunal de Justiça, Gaspar é de São Paulo, é da Assembleia Legislativa, a Silvia, vice-presidente da Pública, e é do Ceará, embora geralmente está mais em Brasília do que no Ceará, e o Carlos é de Tocantins, né, Carlos? A Silvia, se eu não me engano, é da Fazenda, é isso? Isso, eu sou analista tributária da Receita e o Carlos? Federal do Brasil. Eu sou auditor fiscal do Estado. Auditor fiscal. E o Carlos também é diretor de patrimônio da Pública e o Gaspar é secretário adjunto da Pública. Então, é a Pública conversando sobre o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Começo com você, Silvia. O que significa Brasil pela democracia? Que caminho é este? E que importância tem a vida na democracia? Eu acredito que esse caminho que tem sido construído pelas diversas entidades que estão participando é o caminho do diálogo, é o caminho da convergência, é o caminho do respeito, inclusive das diferenças. Mas é, acima de tudo, uma busca pela defesa da democracia, pela defesa do cidadão brasileiro, em defesa da vida, porque democracia é vida, em defesa das instituições do nosso país, e uma luta titânica para fazer do Brasil um país melhor e com mais respeito ao seu cidadão. Carlos, com você agora, democracia e vida, a importância da conjunção das duas palavras. A democracia e vida refere-se, no meu ponto de vista, primordialmente à forma de se viver dentro da sociedade, né? O que se pretende com esse projeto é fortalecer, solidificar algo que está sendo vítima de atentados, né? Tanto por parte de um grupo da sociedade, como também por parte um grupo do governo federal, principalmente. Então, esse movimento, no meu ponto de vista, é uma forma que as entidades representativas, tanto do serviço público e de vários outros segmentos sociais, de dizer não, nós não aceitamos essa imposição, nós zelamos e vamos lutar para que permaneça forte a democracia no Brasil. Isso faz com que também traga o respeito à vida do cidadão, né? Nós estamos tendo aí vários exemplos de desrespeito à vida. Nós somos absolutamente contrários a isso. Nós queremos a preservação da vida e a preservação da democracia. Gaspar, nós aqui de São Paulo
você que é da Assembleia Legislativa, temos visto que a democracia nos estados também tem um caminho difícil, né? Na Assembleia Legislativa, na forma como os servidores são tratados, na forma como a vida é tratada. Estou certo? Rapaz, ultimamente a democracia aqui não está fácil, não, né? Depois de 2017 em Brasília, a gente engoliu bomba, baixou, né? Agora em São Paulo, em março, né? Nós também cheiramos muita bomba dentro da Assembleia Legislativa. Parece que os nossos governantes não estão muito afim de nos dar o poder, né? O poder do povo. Eles estão querendo nos cercear e estão aproveitando, inclusive agora, podendo votar aí online, né? E eles estão nos arrebentando em vários projetos, né, Gozzi? Nós aqui em São Paulo temos sentido aí que a situação acho que está mais para uma democradura do que para uma democracia, viu? Eu não estou muito otimista, não, Gozzi. Eu estou achando que a situação geral nossa é um momento muito delicado e essa luta é bem-vinda por isso mesmo. O momento é bastante delicado. E nós temos que ter resistência para fazer com que a democracia perdure e seja plena, né? E não maquiada como está sendo. Aqui na Assembleia de São Paulo nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Porque a mesa diretora baixou um ato, o ato número 8, em que ela vai colocar umas dificuldades para o pessoal entrar na casa depois da pandemia. Então, vão colocar catraca, aquela coisa toda. E os aposentados, olha, pasmem, e os aposentados não receberão os crachás de funcionários. Eles terão que passar pela fila, eles terão que ficar esperando. Mesmo pessoas aí de 70, 80, 90 anos vão ter que ficar, como acontece lá em Brasília, né? Aquela fila, aquela coisa toda, vai acontecer isso em São Paulo. Quer dizer, a Casa do Povo não vai respeitar nem sequer os seus antigos funcionários, hoje aposentados. Então, para a gente ver como a coisa não está fácil, não. Está muito difícil e não dá para culpar só uns e outros, não. Está geral. Então, os que são representantes do cidadão brasileiro foram eleitos exatamente para cuidar do povo brasileiro, né? Através das leis, né? E nós estamos vivendo agora um momento complicado, um momento de uma pandemia. A gente já falou disso, uma pandemia que começou numa classe mais alta, que veio para o centro das grandes cidades e que agora está indo para uma periferia que não tem condições de escapar dessa pandemia. E isto me leva a pensar uma coisa que eu vou jogar para vocês. Quando a gente fala democracia e vida, uma campanha pela democracia e pela vida significa que democracia não fica exatamente na troca, na liberdade da troca de ideias. Democracia pela vida é mais do que isso. Gostaria que falassem sobre isso. Bom, democracia, a palavra vem, se não me engano, do grego e quer dizer o poder do povo. Então, o poder do povo necessariamente passa pela defesa da vida, necessariamente passa pela questão do serviço público. Esse casamento, democracia e vida, ele é indissolúvel. É indissolúvel porque a democracia, ela luta por um bem-estar melhor do povo, que nada mais é do que vida digna para o cidadão brasileiro. Então, são duas coisas que caminham juntas, não podem ser separadas, e vivemos um momento muito difícil, porque quando o governante não quer fazer, ele agora alega a pandemia.
tudo é a pandemia. Seja para o bem, seja para o mal, a pandemia é sempre o motivo, é sempre a desculpa dos erros e das omissões dos governantes. E, na verdade, essa pandemia, de fato, ela foi trazida ao nosso meio pela classe A, que trouxe do exterior, que é quem pode viajar, é quem pode pagar o preço que o dólar está, o euro está, mas ela é uma doença, esse vírus, né, que está causando essa pandemia, ele é novo, ele é desconhecido, a gente não sabe as causas, só sabemos que ele se alastra com uma facilidade imensa e atingiu a periferia, que é quem tem menos condições de reagir. Por que tem menos condições de reagir? Porque tem menos acesso à informação, porque não tem plano de saúde, porque não tem um local para poder fazer o seu confinamento, o seu distanciamento social, e isso é um ataque também à democracia. Nesse momento, devemos respeitar o serviço público, devemos defender o serviço público, porque essas pessoas que estão na periferia, acometidas desse vírus, o único acesso que ela tem à condição de vida é através do serviço público. É através do agente de saúde, do médico, do enfermeiro, daquele professor que se dispõe a dar aulas online e passar orientação para eles. É através do próprio servidores da área de arrecadação, que arrecadam para que o Estado possa manter e permitir que se tenha acesso a todos os serviços. É através da segurança, da vigilância para que as pessoas não descumpram as regras mínimas do isolamento social. Enfim, vivemos um momento extremamente difícil e que as pessoas precisam estar informadas, precisam estar conscientes dos seus direitos e dos seus deveres, para defender a democracia, para lutar pela vida, para fazer desse país um país mais justo e um país aprazível, como sempre foi. Essa pandemia, além de tudo, ela tem agravado a diferença social que existe no nosso país. Carlos? Pegando, Gozi, o gancho da Silvia, né, quando ela fala do conceito de democracia, quando nós estávamos no primário, ali no ginásio, né, ensinaram para nós que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Ou seja, o povo sempre presente no conceito de democracia. Ocorre que o que nos parece é que, com o tempo, esse conceito ele foi sendo modificado e a sociedade não foi avisada de que ele foi modificado. Porque, olha só, se o governo é pelo para o povo deveria estar muito bem servido com políticas públicas suficientes para que hoje ele pudesse, quando eu falo o povo, toda a sociedade brasileira, seja de periferia, seja de centro, não importando, né, a sua classe, que esse povo estivesse preparado para enfrentar a pandemia. Ocorre que você vê, é muito triste verificar que muitas, milhares e milhares de residências no Brasil, por exemplo, não tem água encanada. Milhares e milhares de famílias, sinceridade, não tem o que comer. É sério que o governo quer que essas pessoas vão ter dinheiro para comprar sabão e álcool em gel? Né? Então, assim, é algo que, em dado momento, é frustrante saber que o governo do povo não foi pelo povo e nem para o povo, em muitos momentos, né? E não se construiu as políticas necessárias para fortalecer essa sociedade. Então, isso desrespeita a vida. O direito à vida, que você falou, e que é objeto da campanha, tema da campanha, isso é muito grave, porque, olha, essa pessoa está tendo o seu direito à vida respeitado, ele não tem o básico, não tem o que comer, e agora os especialistas estão falando que o vírus está indo para a periferia, né? Quando começou a pandemia,
num debate com um amigo, ele me disse que tinha um estudo que falava que iam morrer 37 mil brasileiros. Eu achei um absurdo aquilo, eu retruquei, eu falei, é um absurdo isso, eu não acredito nesse número. Hoje nós já estamos em quantos, né? Aqui, ó, a campanha mesmo fala, ó, que nós já estamos com 20% do total de mortes do mundo é no Brasil, sendo que a nossa população é só de 3% do mundo, né? Então, o que ocorre? Mais de 60 mil mortes no Brasil. Isso é respeito à vida? Não. Enquanto isso, o presidente da República, que deveria dar o exemplo, ele induz aquela massa que o segue cegamente a não usar máscara, a não usar álcool em gel, a fazer churrasco, a desrespeitar as próprias regras do Ministério da Saúde e dos organismos internacionais de saúde, né? Isso verdadeiramente não é respeito à vida. Gaspar, dá para falar em democracia e respeito à vida quando o governo destina mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais para os bancos e o empregado da iniciativa privada está tendo um desconto alto, estão tentando diminuir a todo custo o salário dos servidores públicos. Ou seja, pode existir democracia se a riqueza do país não é distribuída para o cidadão que a produz? Olha, Gozi, o que mais a gente vê hoje é noticiário de que o governo está beneficiando os bancos aqui e ali, né? Toda hora tem alguma coisa de beneficiar banco. Parece que os bancos é que precisam, né, do governo. O povo não precisa, pelo jeito, né? No pensamento do atual governo, me parece que o sistema financeiro é mais importante do que o povo. Ou seja, vamos reabrir tudo, vamos pôr a população para andar, para gastar, para entrar nos shoppings, né? Parece que isso é mais importante. A vida está ficando para um segundo plano. E hoje é triste que a gente vai para a rua, a gente nem pode ver mais o sorriso do povo brasileiro, né? Porque todo mundo é obrigado a usar máscara, e tem que usar mesmo. Não tem outro jeito, não é isso, Gabriel? E o povo brasileiro é um povo alegre. Você já não sente mais aquela alegria. Você sente aí o medo. Todo mundo tem o medo. E principalmente na nossa faixa, né? Eu tenho um grupo de risco aí de tudo quanto é jeito, né? Idoso, obeso, com pressão alta e diabetes. Quer dizer, não rasga o cupom, né? Que vai ter sorteio. Então, a coisa não é fácil e a gente percebe que as pessoas têm medo. E uma democracia com um governo que não dá a mínima para a saúde, não tem ministro da saúde, não tem ministro da educação, não é isso? Tem pessoas que estão lá, me parece que mais para ver o que teve de errado no passado do que para preparar o futuro, né? E para preservar o presente. Não me parece que as pessoas estejam preocupadas neste governo em melhorar a situação, e sim em procurar os erros que tiveram antigamente. Toda hora qualquer coisa é porque o governo anterior, não é isso? Não joga para frente, só joga para trás, é um time recuado. E isso o povo sente. É lógico que tem os seguidores, tem lá os 30%, e vão perto disso que vão, né, eles vão cegamente. Mas a gente já percebe muita gente hoje triste, desesperada com a situação, a fome. Ainda bem que o nosso povo é generoso, então a solidariedade, né, a generosidade hoje prevalece, porque se não fosse isso, acho que a nossa situação seria muito pior. Eu acho que se não fosse justamente essa benevolência do nosso povo, essa situação que ele acaba se adaptando, nós estaríamos, eu acho que, numa situação ainda pior. Eu acho que com um número muito maior de mortes, um número muito maior de pessoas contaminadas e
infelizmente, uma tristeza muito maior nas nossas ruas. Agora, Eu não sou nada otimista, não. agora Pois não. 2 minutos para cada um responder uma questão rápida. Os governos desceram a lenha no serviço público e no servidor público. Nós éramos culpados por tudo que de ruim acontecia no Brasil. Tentaram afastar o servidor do cidadão, exatamente em razão de não oferecer o serviço público necessário. Mas, com a pandemia, o cidadão percebeu a importância do serviço público e a importância do trabalho do servidor público. E agora vem o final da pandemia, esperamos em breve, e vem um trabalho de reconstrução do Brasil. Em 2 minutos cada um, qual é a importância do servidor público neste momento? Importância de caminhar para a democracia pensando na vida. O servidor público, ele é o Estado, né? Ele está para servir ao povo, ele é parte do Estado. A partir do momento que o governo tenta separar o servidor público do cidadão, ele causa toda uma confusão. Mas a necessidade, o desespero e o perigo fez com que as pessoas analisassem que não é bem assim. E o servidor público, ele é fundamental para a reconstrução do país. Afinal de contas, ele está em todos os segmentos que são fundamentais à vida. A saúde, a educação, a segurança, o acesso à justiça. Então, o serviço público ele é fundamental na reconstrução do país e ele é fundamental para que o cidadão tenha uma condição de vida mais digna. Por isso, eu convido todos vocês a participar dessa campanha, onde a Pública tem sido muito atuante, e para visitar o nosso site. Visite o nosso site www.brasilpelademocracia.org.br e venha conhecer a importância do serviço público. Imaginem vocês esta pandemia sem o SUS, porque foi isso que se quis passar, que o SUS era uma porcaria, mas quem está aguentando as pontas é o SUS, quem está dando direito à vida é o SUS. Carlos, 2 minutos. Olha, o serviço público, ele a cada dia, diante dessas dificuldades todas, como você mesmo disse, ele deixa evidente para a sociedade da sua importância. A Silvia falou aí a importância do SUS, né? A importância desses grupos de servidores que estão diretamente ligados ao combate a esse grande mal, né? E também aos demais que não lidam diretamente com a área da saúde, mas estão por trás, dando todo o aparato necessário para que esses serviços possam ser muito bem prestados, né? Então, assim, há uma interligação entre todas as atividades estatais, todas são importantes. Se não fossem, não existiriam, né? Então, assim, nesse momento, o serviço público tem sido a grande rocha onde a sociedade está fincando a sua âncora para utilizar os serviços públicos que são bem ou mal colocados à disposição, isso por conta das políticas, né? Mas tem sempre o reforço do trabalhador público no sentido de fazer valer a sua atuação em favor da sociedade. Teus 2 minutos, Gaspar? Olha, Gavi, eu quero ser otimista. Espero que realmente, após aí a pandemia, a própria população, a opinião pública, né, a imprensa, o governo, mudem de opinião com relação ao servidor público, com relação à importância dele no dia a dia. Mas eu não sou muito otimista, não, viu? Depois que eu andei vendo em plena pandemia anúncios caríssimos da Fiesp contra o servidor, como se fosse um absurdo o servidor, principalmente esses dessas áreas essenciais que estão sofrendo aí nos hospitais, o pessoal que está aí recolhendo lixo e tudo mais, como se fosse absurdo o pessoal da segurança, o pessoal da educação,
receber um reajuste salarial, uma reposição de inflação. Então, eu não consigo ser otimista. Eu gostaria de ser, viu? Gostaria de falar, não, acho que nós vamos crescer a ponto de todo mundo prestar homenagens e haver um reconhecimento até financeiro para esses servidores. Gostaria muito que houvesse reconhecimento da sociedade. Mas, olha, eu, infelizmente, não sou tão otimista, não. Gostaria de ser. E espero que eu esteja errado e que aconteça isso, Góes. Espero que finalmente todos reconheçam a importância do servidor público e se arquive esse projeto de Estado mínimo, porque é o que está nos esperando. Eu espero que seja arquivado. É isso, Góes. Parabéns à pública por participar dessa magnífica campanha. Quero agradecer agora, no final do programa, a Silvia de Alencar, nossa secretária-geral da Pública, entre o Ceará e Brasília, sempre batalhando. Agradecer ao Carlos Campos, lá de Tocantins, que veio aqui também para esse debate conosco. Gaspar, aqui de São Paulo, que também, além da Pública, é da FESPESP. Então, assim, estamos terminando um programa Pública Central do Servidor, FESPESP, Federação das Entidades do Estado de São Paulo. E, como principal, o tema que está caminhando pelo Brasil daqui para frente. Brasil democrático, Brasil pela vida. Obrigado a vocês, viu? E obrigado aos nossos espectadores. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que hoje, pela segunda vez, discutiu o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Porque o programa Cidadania e Serviço Público está aqui para discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Brasil pela democracia, Brasil pela vida. Até o nosso próximo programa.